Boa tarde, irmãos. Nós vamos dar sequência ao estudo do livro de Apocalipse. Hoje vamos falar do capítulo 16. E o capítulo 16 ele trata das 7 taças ou 7 flagelos da cólera ou da ira de Deus. As versões às vezes fala taças da cólera, taças da ira, flagelo da cólera, flagelo da ira. Então, cada um escolhe o nome que quiser, mas especificamente falando do juízo final de Deus. Né? Então, nós vamos iniciar esse estudo. Antes, vamos fazer uma oração para a gente começar. Pai querido, nós estamos na tua casa para estudarmos a tua palavra e nós te pedimos o auxílio do teu Santo Espírito para abençoar o nosso entendimento, para abrir o nosso entendimento, para nos mostrar aquilo que tu tens guardado para que a gente aprenda, para que a gente possa colocar em prática, para que a gente te sirva melhor. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, conduza essa aula em tudo que nós vamos falar, em tudo que vai ser dito, nos comentários, nas participações, que tudo possa ser orientado e dirigido pelo Espírito Santo teu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então, eu gosto, esse slide, eu tenho repetido esse slide nas aulas, porque eu acho que é importante a gente entender isso, ter isso bem claro na mente. Né? Qual que é o objetivo do livro do Apocalipse? As pessoas acham que o livro do Apocalipse é um livro que fala de futuro e que eu tenho que ler para poder, meio que como um vidente, uma cartomante, falar do que vai acontecer lá no futuro, né? E o livro de Apocalipse não foi escrito para isso. Ele até fala disso também, mas o objetivo principal do livro de Apocalipse não é este. Lembrando que quando o livro de Apocalipse foi escrito, havia naquele momento uma perseguição severa sobre a igreja de Deus que estava se formando. Na igreja, no primeiro século, não é essa igreja que nós temos hoje, espalhadas por todos os países do mundo, com uma quantidade muito grande de seguidores. Pelo contrário, era um grupo muito pequeno de pessoas tentando se firmar e contra tudo e contra todos, contra os cristãos, contra os romanos, que tinham muito medo da questão que se falava que os cristãos têm um novo rei, tem um outro rei, nós não nos curvamos ao rei de Roma, nós definitivamente não vamos fazer isso. E o rei de Roma, o rei do Império Romano, né, o rei de Roma, o imperador romano, ele era tido como um deus, era como uma divindade, meio parecido lá na época dos faraós, né, que o faraó ele era entendido pelo próprio povo como um representante divino na terra. Então, ele falava, e o que ele falava era como se ele fosse a boca de Deus aqui na terra, o transmissor, o mensageiro de Deus aqui. A mesma coisa chegava no ponto, né, do Império Romano, onde eles passaram a entender que o imperador ele tinha uma tal habilidade para conduzir o império que só podia vir, né, de um Deus. Então, por isso, tinha que se cultuar a este imperador. Portanto, os cristãos, de um lado, tinham uma perseguição enorme do Império Romano, e do outro lado tinha a perseguição dos judeus. Então, uma igreja, uma religião que começa a se formar no meio do judaísmo, mas que, de certa maneira, afrontava o judaísmo, porque entendia-se que o Messias tinha vindo e que algumas práticas antigas do Velho Testamento já não eram mais necessárias. Por exemplo, o Cordeiro, né, Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, foi morto, e a partir desse momento já não tinha mais nenhum sentido o sacerdote sacrificar nada, porque o sacrifício foi feito de uma vez por todas. E aí os judeus não admitiam isso, não admitiam Jesus como Filho de Deus, como um Cordeiro, como aquele que foi sacrificado de uma vez por todas, e continuavam insistindo nas práticas
né, do judaísmo. Então você tinha, de um lado, os cristãos sendo perseguidos pelos judeus, do outro lado, sendo perseguido pelos romanos, tentando definitivamente eliminar, acabar com essa ideia, né, com o cristianismo, que até então não era nem tido propriamente como cristianismo, era mais como os seguidores de Cristo. O primeiro lugar que os cristãos foram chamados assim, né, de cristãos, foi em Antioquia, e isso tinha muito pouco tempo atrás, quando foi escrito esse livro. E o próprio João, o próprio apóstolo João, que foi quem escreveu o livro, ele estava sofrendo uma perseguição muito grande. Ele era o pastor, digamos assim, de uma quantidade grande de igrejas ali pela Ásia, né, pelo Oriente Médio, e ele já tinha escrito o Evangelho de João, tinha escrito o primeiro e segundo, né, carta de João, e estava escrevendo então o Apocalipse. Ele escreveu o Apocalipse debaixo de uma perseguição própria, porque ele estava exilado numa ilha como resultado da perseguição sobre ele. Dizem as histórias paralelas, isso não está na Bíblia, que o imperador tentou matá-lo muitas vezes e não conseguiu matá-lo. E a influência dele, da fala dele, da liderança dele era muito grande. E aí o imperador decidiu, falou assim, já que eu não consigo matar esse homem, eu vou isolar ele, vou botar ele numa ilha no meio do Mediterrâneo. Não tem internet, não tem telefone, não tem nada, a influência dele vai acabar. Né? E aí, nesse momento, lá nessa ilha, ele escreve o livro do Apocalipse. Então, veja bem, o livro do Apocalipse ele tem como o principal objetivo dar esperança e ânimo ao povo de Deus em meio às tribulações, para que sigam firmes, sem esmorecer, até mesmo diante de morte eminente. O que ele estava querendo dizer? Olha, eu estou escrevendo esse livro, né, e vocês precisam ficar firmes, mesmo durante a perseguição. Vocês têm que manter firmes, não neguem a Cristo, não neguem a Cristo. Ainda que vocês sejam levados à morte, fiquem firmes, não neguem a Cristo. Isso ele justifica, né, porque essa firmeza tão grande. Aí ele fala, olha, o segundo objetivo do livro é revelar que Deus executará seu juízo sobre aqueles que rejeitaram seu filho e perseguiram sua igreja. Então fala, fica firme, porque todos esses que estão perseguindo vocês, eles vão pagar um preço muito forte. Vai vir juízo de Deus sobre eles. Tem um capítulo para trás de Apocalipse, nós já estudamos isso, capítulo 7 e 8, que fala que as almas dos mártires estavam clamando a Deus, Deus, até quando você não vai vingar a nossa morte? Né? Então, ou seja, até quando eles vão continuar matando cristãos e o juízo teu não virá sobre eles? E aí João fala, olha, fiquem sossegados, porque o juízo de Deus virá sobre todos aqueles que perseguem a igreja. Todos aqueles que estão tentando acabar, né, com o cristianismo, eles terão o juízo de Deus sobre essas pessoas. Então mantenha-se firme, a vingança não será sua. Né? O Evangelho fala isso. Né? A Deus pertence a vingança. Então, Deus vai vingar, Deus vai julgar, Deus vai punir, sim. Aqueles que estão perseguindo a igreja, aqueles que estão te perseguindo, esses serão punidos, e vocês mantenham-se firmes. Então, olha, essa é a ideia. E, por fim, dar a segurança e garantia ao povo de Deus que ele não sofrerá os danos do juízo de Deus. A gente tem até muito medo quando lê esses flagelos, quando lê as trombetas, que essas coisas virão sobre os filhos de Deus, sobre os remidos, sobre os salvos. Não é isso que o livro de Apocalipse fala. O livro de Apocalipse fala sempre o seguinte: o juízo de Deus virá sobre aqueles que não se converteram, sobre os que perseguem a igreja, sobre aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus. É sobre este é o foco, o objeto, o alvo da ira de Deus. Nós não somos alvos da ira de Deus.
Isso não quer dizer que nós não vamos passar por tribulações, não vamos passar por perseguições. É tanto que o livro está sendo escrito exatamente para isso. Né? Assim, vocês vão continuar sendo perseguidos, vocês serão levados à morte, sim. Mas fiquem tranquilos, porque Deus vingará isso. Né? E mais, que está garantido sobre vocês, os salvos, para os salvos será preparado o descanso eterno. Então, imagina o seguinte, estamos lá, no meio dessa perseguição horrível, muita gente querendo desistir, e João fala, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Fiquem firmes. Deus julgará e punirá todos aqueles que estão os perseguindo. E para vocês que ficarem firmes, né, tem uma recompensa, tem a vida eterna com Cristo. Tá? Então, em suma, este é o objetivo principal do livro de Apocalipse. Tudo que a gente lê no livro de Apocalipse, você pode se perguntar, esse pedacinho aqui está falando de quê? Está falando da vida eterna? Está falando da punição? Está falando da perseguição? De que está falando? Então, cada trombeta daquela que abre, cada selo que abre, cada taça que abre, cada a meretriz, a prostituta, a mulher, todas essas coisas que falam, todas essas figuras que aparecem no Apocalipse, eles estão encaixados em uma dessas três coisas. Né? Ou falando de perseguição, que a igreja continuará tendo, ou falando que, para você ficar firme, que Deus vai trazer juízo para aquelas pessoas que estão perseguindo a igreja, ou então dizendo o seguinte, olha, há uma esperança, fiquem firmes, fiquem animados, porque o futuro de vocês está reservado e é com Cristo eternamente. Tá? Na hora que a gente entende essas coisas, qual que é o objetivo do Apocalipse, a gente fala, bom, entendi que o que ele está falando aqui não é para poder abrir uma cortina para nós e a gente ficar sabendo do que vai acontecer no futuro. Não é esse o objetivo. Tá? Você vai até ficar sabendo de algumas coisas. Mas é para quê isso? Para que você se mantenha firme na fé, para que você continue animado, não se desmotive, e se vier perseguição forte contra você, você não negar a Cristo. Entendemos? Então vamos lá. Feito isso, nós vamos entrar propriamente na aula. Na aula passada, nós terminamos a aula. Lembra quem esteve na aula aqui, o capítulo 15. E o capítulo 15, ele prepara, né, ele estava preparando para que as taças fossem derramadas. Né? Então as taças já tinham sido entregues aos anjos, os 7 anjos já estavam com as 7 taças na mão, aguardando uma ordem para que essas taças fossem derramadas. Né? Fizemos no domingo passado um ensaio do hino que nós vamos cantar no céu com a multidão dos salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Esse hino está lá no capítulo 15. Capítulo 15, isso por quê? Porque no capítulo 13, a besta estava, foi o momento em que a besta, o anticristo e o falso profeta, eles estão no auge, estão dominando tudo. Ele dominava tudo, todos faziam o que queria, tinha a marca deles na besta, na mão direita, na fronte, e a ponto de se fazer a pergunta, quem é que pode guerrear? O pastor hoje vai pregar daquele jeitinho lá. Maravilha. Parabéns, pastor. Muito bem, faz muito bem. Faz muito bem. Então, havia era tão grande o domínio do anticristo, que se perguntava, quem que pode lutar contra a besta? Quem pode resistir à besta? Ela faz o que quer e ninguém consegue ir contra. Né? E aí, nos céus, há então uma resposta. João faz sempre este contraste, né? O que está acontecendo no céu, o que está acontecendo na terra? Acontecendo no céu com aqueles que são os remidos, com a igreja que já está nos céus. E aqueles que estão na terra, que estão sofrendo o juízo de Deus. E aí no capítulo 15, o versículo 4, nós então cantamos essa música, né? Fala, quem não temerá, o versículo 3, né? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. E aí vem a resposta lá, quem é que pode contra a besta? A resposta aqui, ó,
quem não temerá e não glorificará teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, quem é que pode contra a besta? Né? É o Senhor Jesus, é o nosso Deus. São todos aqueles que foram lavados e remidos com o sangue do Cordeiro, que a besta não consegue alcançar. Né? Aliás, pensem comigo numa coisa, a questão da própria perseguição e a questão da morte. O que Satanás está interessado? No seu corpo ou na sua alma? Então, quando fala assim que nós vencemos a Satanás mesmo na morte, e alguém fala, mas como? O cara foi lá, te perseguiu e te matou e ainda falou que venceu? Fala, venceu por quê? Porque o que ele queria era a sua alma, e isso ele não levou. Ele não está interessado no seu corpo, o seu corpo vai ser ressuscitado depois. Então, o que ele está interessado é na sua alma. E se nós não traímos a Deus, nós vencemos, porque Ele não consegue nos levar junto com Ele para o inferno. Tá? Muito bem. Então, cantamos essa música, trouxe aqui o violão, fizemos aqui um coral, né? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. E hoje nós vamos estudar, então, o derramamento dos 7 flagelos com os quais se consuma a ira de Deus. Tá? E aí está no capítulo 15, o versículo 1, a gente lê, para a gente entender que aqui está chegando no final. Lembra que eu estava falando que cada um desses 7, alguma coisa, esses blocos de 7 que vem acontecendo no Apocalipse, as coisas elas se agravam e sempre se aproximam cada vez mais do final. Né? E o capítulo 15 fala, vi no céu sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então, feitos 7 flagelos, derramado as 7 taças, acabou, é o fim. Deus derramou sobre aqueles que perseguiram a igreja, né, todo o seu juízo. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, dessa vez nós não vamos ler o capítulo inteiro não, nós vamos lendo ele por partes, e à medida que a gente for lendo, a gente vai comentando. Tá? Então começamos aí pelo versículo 1, capítulo 16, versículo 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, quem é que sofreu isso? Aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Não foi sobre os filhos de Deus, não foi sobre aqueles que têm a marca de Cristo, o selo do Espírito Santo. Foi sobre aqueles que têm a marca da besta e adoradores da sua imagem. Então saiu a ordem, né? Versículo 1. Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Então no capítulo 15 nós percebemos que os anjos já estavam com essas taças da cólera de Deus à mão, aguardando então a ordem. A ordem saiu. Ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. As 4, aí é só uma questão de observação e de curiosidade. Né? As 4 primeiras taças são semelhantes aos ais das trombetas. Mais uma vez, lembrando que essas coisas são cenas, que elas se repetem, elas são vistas, não é que elas se repetem, elas são vistas por um outro ângulo, com uma outra intensidade. Mas está se falando de um mesmo período, que vai desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Cada um daqueles 7, eles vão abordar este período, essa janela de tempo. E em cada situação dessa, em cada 7 desse, em situações específicas e com intensidade sempre maior. Tá?
Ambas as séries, essas primeiras 4 taças, né, elas afligem a terra, o mar, a água doce e os luminares. Porém, há uma grande diferença entre a intensidade, que está lá as trombetas, né, está no capítulo 8 e 9. Capítulo 8 e 9 falando dessas 7 trombetas, né? No capítulo 8 e 9, quando fala das 7 trombetas, fala, por exemplo, que derramou Deus a sua ira, caiu uma grande pedra no mar e 1/3 da vida marinha morreu. Sobre o sol, 1/3 do brilho do sol se foi. Enfim, sobre os mares, os rios, 1/3 dos rios morreram, vida, etc. Então, enfim, lembrando que lá nas trombetas, a intensidade ainda era menor, era 1/3. Então, todas as coisas que foram atingidas, seja a terra, o mar, a água, a doce, os luminares, eles foram atingidos em 1/3. Por que isso? Porque havia ainda tempo de salvação. Quando chega aqui no capítulo 16, fala que, aliás, no capítulo 15 ele fala sobre isso, e agora vem o 16 cumprindo o que o 15 diz. Que agora a ira de Deus ela vem sem mistura. O texto fala sem mistura. Por que é sem mistura? Porque lá no capítulo 7, 8 e 9, que eram as trombetas, havia uma mistura. Que mistura era essa? Era a misericórdia de Deus. Não era 100% ira. Havia ainda misericórdia, havia ainda tempo de salvação. Havia uma punição para que essas pessoas pudessem se arrepender e se voltar para Deus. E elas não se arrependiam. Né? Agora, a cólera de Deus, quando fala de taça, são os últimos flagelos, eles são sem misturas. Então, os alvos atingidos, eles são atingidos em sua totalidade. Claro, gente, mais uma vez, tudo isso é simbólico. Você não vai pensar que essas coisas todas têm um sentido que não é físico, tá? Um sentido mais espiritual do que físico. Então, quem se recusa a se arrepender pelas trombetas do juízo, será destruído pelas taças da ira. E a gente percebe que agora, na hora das taças, não há mais oportunidade para arrependimento, não. Aqui a coisa engrossou de vez, né? E você vê que a cada taça que é derramada, a reação daqueles que são punidos é de blasfêmia cada vez mais intensa contra Deus, mas em nenhum caso deles há arrependimento. Tá? Então, aqueles que não se arrependeram pelas trombetas serão destruídos pelas taças da ira. Deus sempre adverte antes de punir. Essa frase é boa que a gente fique guardado na mente. Deus não é nenhum carrasco, ele não tem prazer nenhum em punir os seus filhos. Nenhum. Toda a punição que Deus dá, ele dá porque ele é justo. E nós, quantas vezes nós clamamos por justiça? Coisa mais fácil do mundo é quando alguém da família é atingido, aí na televisão, a pessoa vai lá, o repórter vai entrevistar, a pessoa fala assim, eu quero justiça. Né? Então, todo mundo quer justiça. Não a justiça nossa que prende, a polícia prende, a justiça solta, né? E essa coisa toda que você nunca sabe o que vai acontecer. Depende da cabeça e do humor do juiz daquele dia. Mas com Deus não é assim. Ele é justo, sempre justo. E não tem uma segunda, terceira, quarta instância, porque ele é a última instância. E o juízo dele é justo. A ação da primeira taça é sobre os portadores do sinal da besta e adoradores da sua imagem. Sobre eles vieram úlceras malignas e perniciosas. Há também uma semelhança com as pragas do Egito. Então, não somente as taças têm uma semelhança com as trombetas, só que numa intensidade maior, como também, se você olhar lá, tem uma semelhança muito grande com as pragas do Egito. Espiritualmente, você pode pensar exatamente isso, que o povo está saindo da escravidão
e entrando para a terra prometida, para a vida eterna. Então, é dado oportunidade nas pragas para que o faraó e os egípcios se arrependessem. E eles não se arrependem. E aí, então, o povo sai. Mesma coisa acontece conosco hoje, né? É dado oportunidade para que as pessoas deixem a escravidão do pecado e se convertam a Deus. E elas não fazem isso. Deus, então, manda algumas punições, algumas pragas, para que elas se arrependam. E até num ponto que ele fala, bom, a gente fala que a benignidade, a longanimidade, a misericórdia de Deus tem fim. Ela vai chegar num ponto que ela fala assim, ok, aqui acabou. Daqui para frente, agora sim, é o tempo final, agora é tempo de juízo, e o juízo é aquele que está descrito lá em Mateus, né? Um vai à sua esquerda, outro vai à direita, bem-vindo, né, os filhos daqueles que creram, e vá para o fogo do inferno aqueles que não creram. Então, separado essas duas categorias de pessoas. Mas, enfim, a sexta praga do Egito também fala que sobreveio chagas sobre os homens e sobre os animais, né? Úlceras sobre estes. Semelhantemente, a praga, né, assim, o que acontece, as consequências dessa primeira taça que sobreveio úlceras malignas e perniciosas aos homens, né? Segundo selo, segue aí, né? Versículo 3, derramou o segundo, esse o segundo é o anjo, né? O segundo anjo, derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. É todo, aí agora é a totalidade, né? Agora o alvo é o mar. As águas do mar se tornam em sangue. Morreu toda a vida marinha. Na segunda trombeta, também tem uma praga que vem sobre o mar e morre na trombeta 1/3 da vida marinha. A primeira praga do Egito, as águas do rio Nilo se tornam em sangue e afetaram os egípcios. Aqui as águas do mar afetam todo o planeta. Não é só um paizinho, não é só o Egito especificamente, mas agora o juízo de Deus vem sobre toda a humanidade. Por isso todos sofrem com isso, né? Observem que o mar era a origem e residência do dragão. Dragão que na visão de Apocalipse, né, é o Satanás, o próprio Satanás mesmo. Talvez isso possa simbolizar também que há uma destruição da base, aonde na moradia ali da base do dragão. Então Deus está punindo também ali, tirando a sustentação do reino de Satanás. Terceiro selo, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso, né? Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Aqui é interessante, assim, parece que a punição, ela... eu coloquei isso aqui lá na segunda parte, aqui na parte de baixo, né? Para justificar a severidade do juízo de Deus, o anjo declarou que Deus é justo em seu juízo, e que os ímpios mereciam esse flagelo, pois derramaram sangue dos santos e profetas. Agora não tem alternativa, tem que beber sangue. São dignos disso, né? Mas é interessante, nas outras taças, é derramada a taça e pronto, ninguém justifica nada, né? A justificativa está lá nos demais capítulos, normalmente para trás ali, que fala sobre o juízo de Deus. Essas são as taças do juízo de Deus. Por quê? Porque eles não se converteram, porque eles perseguiram a igreja, porque eles adoraram a Satanás, porque eles têm a marca da besta. Então já tem dito tudo isso. Mas era tão forte, tão severo
o juízo de Deus, que me parece que o próprio anjo quis justificar que o juízo dele não era severo além da conta. Ele era severo, mas na medida certa. Quer dizer, ele era justo na intensidade do seu juízo. Não era aquela coisa de que nós vamos dar uma punição e depois... isso acontece muito, chama-se no direito, esse negócio é a dosimetria, né? A dosagem. O cara é culpado, tá bom, mas qual que é a dose que vai dar para ele? Vai ficar quanto tempo na cadeia? 1 ano, 2 anos, 30 anos? Vai poder ter visita? Não vai poder? Né? Então, enfim, a gente tem visto constantemente na justiça, não é só na brasileira não, mas na brasileira que é a que a gente tem mais acesso, a gente vê uma sentença feita por um juiz, ele recorre, né, o acusado ou o réu recorre, e ele consegue em instâncias superiores modificar, né, a decisão e até mesmo a questão dessa dosimetria, ele diminui, né, muitas vezes diminui, em alguns casos aumenta, né, mas normalmente diminui a pena, a dosagem, a intensidade. E aqui o anjo tenta esclarecer isso, fala, olha, Deus é justo inclusive na intensidade do seu juízo, né? Então fala que derramou a taça sobre olha só, a sua taça nos rios e nas fontes das águas. Ou seja, toda a água potável virou sangue. Não era só agora as águas do mar, não, né? Então, todas as águas agora se tornaram em sangue, principalmente agora as águas potáveis. Então, viu um anjo das águas, dizendo, interessante essa questão das nomenclaturas, anjo do vento, anjo da água, anjo disso, anjo daquilo, né? Então, são os apelidos aí dados a esses anjos. Então, viu o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste essas coisas. E a ele bem, já que esses derramaram sangue dos profetas, dos santos, também é justo que o Senhor derrame sangue, né, deles, dê sangue agora para eles beberem. Né. Isso é bem interessante. Né? Então todas as águas potáveis se tornaram em sangue, talvez isso seja mais terrível do que as águas do mar se transformarem em sangue, porque não se bebe água salgada, e sim água doce. Ou seja, daqui para frente, ou se bebe sangue, ou se morre de sede. Isso é terrível. E agora pensando no próprio judeu, que muitos dos judeus são objetos da ira de Deus, porque não se converteram, para o judeu tinha lá o Velho Testamento, onde que se proibia visceralmente beber, comer sangue. Né? Então, sangue no prato do judeu até hoje não entra, é impossível. Né? E agora, de repente, até para esses, agora amigo, você vai ter que beber sangue. Então, ou você bebe sangue ou morre de sede. Isso realmente era uma pena severa, e é por isso o anjo chega a dizer, olha, o Senhor é justo, não somente na maneira que ele faz a justiça, mas na intensidade, né, da sentença dele, ele continua sendo justo. 4 flagelo. O 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor. Não é hoje não, tá, gente? Esse calorzinho aqui, a gente está achando que, de repente, estamos sendo alvos. Aqui, quem sabe, é 1/3. Estamos lá nas trombetas. Não, pois é, estamos no 4º flagelo não, senão não aguentava. Né? Mas está parecendo. Está parecendo, tá. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Apesar de tudo isso, não há arrependimento. A praga da 4ª trombeta havia afetado o sol, lembra? 1/3, reduzindo. Só que é interessante que lá ele reduz o brilho do sol. E aqui ele aumenta o brilho do sol.
só que aumenta uma intensidade insuportável. Né? A praga da quarta taça também afeta o sol, só que dessa vez o resultado é oposto. A intensidade do sol aumenta tanto a ponto de queimar os homens na terra. E aí eu coloquei aqui uma coisinha só para a gente ver que tudo isso é perfeitamente, para Deus isso é tão simples fazer isso. Você imagina aqui, ó, nós estamos vivendo buracos na camada de ozônio. A camada de ozônio é a camada que nos protege, que não nos deixa ser queimados pelo sol. E aí os nossos gases, tantas coisas, né? Os nossos carros vão diminuindo, raliando essa camada de ozônio. Em alguns lugares até já acabou, né? Tem um buraco da camada de ozônio. Isso a gente já conhece bem cientificamente das notícias que a gente tem. E basta que a camada de ozônio acabe, que os homens serão queimados pela intensidade do sol. Então veja que isso é uma coisa que é simples demais para Deus fazer, e isso, de repente, ele pode, nesse flagelo aqui, fazer exatamente isso. Já foram. É. Não, aqui já foi. Aqui o arrebatamento já aconteceu. Então, é tanto que no capítulo 15, né, a gente fala, o capítulo 14, ele começa falando de uma visão que João tem do céu. Então, em vários capítulos, a visão de João ela muda. Ou ele olha para o céu, ou ele olha para a terra. Quando ele olha para o céu, ele vê uma coisa, quando ele olha para a terra, ele vê outra. Quando ele olha para o céu, ele vê os remidos, vê os salvos, vê os 144 mil, que na verdade são todos os salvos, não é um número, 144 mil. E esses estão louvando, adorando a Deus. Né? Quando ele olha para o céu, ele vê isso. Quando ele olha para a terra, ele vê a punição. Né? Então, neste momento, estamos todos, tanto que a gente cantou a música aqui, essa música que a gente cantou, né? Esse hino aqui, ele é entoado no céu pelos remidos, pelos salvos. E aí, depois disso, é que vem o derramamento das taças. Tá? Seguindo. Então, veja o contraste com a promessa feita aos remidos, que está em Apocalipse 7,16. Diz assim, nem cairá sobre eles, falando sobre os remidos, o sol, nem calor algum. Então, acho que lá no céu deve ter um ar-condicionado gostoso, legalzinho e tal, né? Leque, acho que vai ser, viu, Paulo? Acho que vai ser melhor do que leque lá, viu? Não vai ter esse calorzão que vai estar acontecendo na Terra, né? Mas há uma promessa, né? Que para os remidos, eles não sofrerão destas consequências, né? Então, o que está dizendo assim é mostrando que sempre há uma punição de Deus sobre essas pessoas. Se essa punição, quando ela fala de sol, se é o sol queimando, a gente não tem que ficar muito ligado nessa questão se é o sol mesmo. Até eu comentei aqui de camada de ozônio, mas como um exemplo, mostrando como que seria fácil para Deus modificar as coisas, né? Mas é só saber que a punição de Deus vem severa sobre aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus na cruz. Já a reação dos atingidos é de total endurecimento de coração, pois mesmo sabendo que estavam sendo alvos da ira de Deus por conta de seus pecados, blasfemaram o nome de Deus e não se arrependeram para darem glórias a Deus. Né? Quinto flagelo, mais uma taça. Versículo 10. Derramou o quinto flagelo, derramou o quinto anjo, derramou o quinto anjo, a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Então, se a gente olhar, parece que essas coisas, elas vão acontecendo e vão intensificando sobre as mesmas pessoas. Por exemplo,
a úlcera é lá da primeira taça, né? Eles ainda estão com úlcera até hoje. Quando fala que por causa das angústias, né, está falando um pouquinho da questão do sol, que deu a angústia toda. Então, eles continuam acrescentando, somando a eles, né, as punições de Deus. E não se arrependeram de suas obras. Há teólogos que consideram as 4 pragas como pragas naturais, ou seja, sobre a natureza. Foi lá sobre o mar, sobre o rio, sobre o sol, né? E agora, a partir do 5º, eles entendem que são pragas políticas. Quando começa assim, derramou o 5º a sua taça sobre o trono da besta. Aí já está falando sobre o domínio da besta. A besta o anticristo, ele estabelece o seu reinado, está reinando, e ele atrai para ele todas as nações, e agora o trono dele é atingido. Então, Deus acaba com o reinado do anticristo, acaba com o reinado da besta, né? E por isso alguns entendem que, alguns teólogos fazem essa separação desses 7, os 4 primeiros, né, sobre a natureza, e as 4 últimas taças sobre a questão política, né? Ou seja, um sobre a natureza e depois os outros sobre os homens, né? Satanás havia invadido toda a estrutura da sociedade humana, fazendo-a sem Deus. Quando a besta ela implanta o seu trono, né, o seu reinado, sem Deus. Ele é o Deus. Então, ou adora ele, ou então morre. Então, ele plantou todo esse reinado sem Deus. É sobre esta imponente estrutura que o 5º flagelo é derramado, tornando-o em trevas. Quer dizer, ou seja, quando essa taça é derramada, boa tarde, bem, essa taça é derramada, o reino do anticristo ele se torna em trevas. Ou seja, ele fica sem direção, sem rumo, totalmente perdido. Perde toda a força, é totalmente destruído, ele não sabe o que faz, né? Os seguidores da besta sofrerão, mas não calados, eles vão continuar blasfemando, não vão se arrepender. Ao blasfemarem contra Deus, implicitamente estão afirmando que Deus existe e que a praga é uma ação de Deus contra eles, porque eles pecaram, porque eles rejeitaram o sacrifício de Cristo e mesmo assim eles não se arrependem, tá? Então, até uma blasfêmia é um reconhecimento de que Deus existe. Tem um filme, Deus Não Existe, né? Que é uma história de numa classe, um filósofo, né? E aí Deus não está, Deus está morto, né? E aí o rapaz fala assim, Deus não está morto, né? E no decorrer do filme, para o aluno provar para o professor que se dizia ateu, né? Em um momento lá o professor se irrita e ele blasfema contra Deus. Ele fala, eu tenho raiva de Deus. E o aluno fala assim, mas como é que você pode ter raiva de uma pessoa que não existe? Como é que você pode ter raiva de uma pessoa? Não, então essa pessoa existe. Se você tem raiva de alguém é porque ela existe. Você pode até não gostar dela, mas ela existe. Você está declarando com isso que ela existe, né? E a mesma coisa, à medida que alguém vai blasfemar o nome de Deus, ele está declarando com isso que ele sabe que Deus existe. Ele pode até não gostar, mas ele sabe que Deus existe, né? A partir daí, nós podemos afirmar, e isso aqui é uma coisa bem difícil a gente entender e precisamos de entender. Quem não vem pela graça, não vem de jeito nenhum. A gente está acostumado a falar assim, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor, né? Essa é uma frase bonita, que eu não sei de onde é que é tirado. Mas quem não vem pela graça do amor, pode até vir pela graça da dor, mas não é a dor que leva a pessoa. Sempre é a graça de Deus que nos faz entender. É a graça de Deus que toca em nossa mente e nós, a partir daí, conseguimos entender. É tanto que essas pessoas sofrem, como não têm a graça de Deus, elas não se arrependem. Então, quem não vem pela graça,
não vai vir de jeito nenhum, nem pela dor, nem pelo sofrimento, nem por nada. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, não é mediante a punição, não é mediante o sofrimento, não é mediante nada disso. Deus permite que a gente passe por provações para que a nossa fé seja fortalecida, para que a gente entenda quem nós somos e a gente não fica altivo achando que nós somos alguma coisa, para que a gente reconheça a grandiosidade de Deus, a graça de Deus. É para isso. Não pensem que é a dor que nos faz voltar a Deus. O que nos faz voltar a Deus é a graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tá? Sexto flagelo. Como é que nós estamos aqui de tempo? Já está quase acabando, né? Sexto flagelo. Derramou, versículo 12, né? Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. O sol nasce para que lado mesmo? Leste, né? Lado leste. Se põe no oeste. E eles falam assim, depois a gente precisava de ter, a pena que eu nem pensei em colocar o gráfico, um mapa desse local, para a gente poder saber, estando nós em Jerusalém, em Israel, né, por onde é que o sol nasce. Então, lembrando que Israel é um país comprido, fino, comprido. Agora a gente está até sabendo, né, porque essa guerra todo dia tem mapa de Israel na televisão, né? Então, se você olha de frente para o mapa, do lado direito, um pouco mais afastado, está o rio Eufrates. Tá? E entendia-se ali que o rio Eufrates ele fazia a divisão com os reinos do Oriente, os reinos do lado que o sol nasce, os reinos do lado do leste. E estes reinos, eles não conseguiam derrotar a Israel, porque o rio Eufrates, eles não conseguiam transpor o rio Eufrates. Agora o rio Eufrates seca. No momento que o rio Eufrates seca, a barreira, ela acaba. E com isso, todos os rios, os reis, né, do lado de onde o sol nasce, do Oriente, podem agora vir se juntar contra Jerusalém. Tá? Então essa é a ideia. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque estes são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, aqui já está começando a se preparar a Batalha do Armagedon, né, que é a batalha final. Então, quando vem, se junta, eles conseguem trazer e fazer uma grande conferência de todos os reis da terra para lutar, né, contra Deus, contra o Todo-Poderoso, o dia do Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. É interessante que isso aqui até na Bíblia está entre parênteses. É um alerta. Está falando de uma coisa, de repente ele muda o assunto totalmente e fala, eis que vem como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis que vieram lá do Oriente, no lugar em que em hebraico se chama Armagedon, para a batalha final. Né? Este é o último estágio da punição divina. Quando Satanás percebe que a sua derrota é inevitável, ele, por meio da besta e do falso profeta, incita as nações contra Deus. Nesta batalha final, o Armagedon, né, nós vamos falar sobre isso um pouco mais na frente, em outros capítulos, Jesus esmagará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Tá? Então, esse flagelo, essa taça,
é uma maneira que Deus tem de preparar. Você vê que aqui, de certa maneira, ninguém é punido. Por isso que até o teólogo fala que isso aqui é uma praga política, né? Ele está abrindo espaço para o ajuntamento dos reis, né? E depois nós vamos ver como é que a besta consegue convencer os reis a se juntarem a ela, né? E se fazer esse grande confederação para lutar contra Deus, né? Contra os inimigos. É o fim. Armagedon é quando os homens que rejeitaram a Cristo terão que vê-lo na sua majestade. Não tem como. Chega nesse ponto, no ponto da batalha final, eles serão derrotados e vão ter que se inclinar e lamentar perante Deus e entender que Ele sim é o Todo-Poderoso. A derrota do inimigo será manifesta na volta repentina, inesperada e gloriosa de Cristo. Por isso que ele fala entre parênteses, eis que venho como vem o ladrão. Quer dizer, o que ele está querendo dizer isso aqui? Porque ninguém espera. Ele vem inesperadamente. Por isso que ele fala, olha, nós precisamos estar sempre preparados, vigiando, né? Eu tranco as portas da minha casa todo dia antes de dormir, eu passo uma revista em todas as possibilidades de serem abertas antes de deitar. Eu tenho essa mania, e é gozado que toda vez que eu faço isso, de certa maneira eu lembro desse texto, né? Por exemplo, se fisicamente eu tenho essa preocupação, muito mais espiritualmente eu tenho que ter essa preocupação, né? Quando alguém deixa alguma coisa aberta em casa, sai, e eu percebo, eu crio um escarcéu em casa de todo tamanho. Como é que você deixou isso aberto? Né? Mas eu só fui ali e voltei. Falei, pois é, mas eu ia ali e voltar, que aí é nesse momento que a coisa acontece. Não tem ir ali, vai ser só 5 minutinhos. Tranca, né? Fique sempre atento, sempre vigia, né? Eu faço isso e sempre que eu faço, eu fico pensando que na minha vida espiritual eu não sou tão severo assim, sabe, como eu sou na física, devia ser mais severo do que com as coisas materiais, né? Então, a igreja precisa estar vigiando e preparada, esperando a volta do Messias, né? E vamos lá para o 7º e último flagelo. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar. Agora foi no ar. E saiu grande voz do santuário ao lado do trono, dizendo: está feito. Oh, essa palavra vai ser bonita de ser ouvida, viu? E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Tem essa medida de talento, ela, dependendo das pessoas, eles colocam valores diferentes. Mas o mais baixo é 38 quilos e o mais alto 70 quilos. Tá? Então, quando a gente vê que cai ali o granizo e o tamanho da bolinha de ping-pong, que aquele deve dar umas 20 gramas, né, 50 gramas, você pensa o que é cair, né, uma pedra de 50, 40 quilos. Aí fala que é uma saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram. Olha, outra vez, não param de blasfemar. Blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Grande, mas na medida certa. Grande, mas não é além da medida que a justiça, que eles mereciam justamente. Está feito, está consumado. A história se encerra. Todo o plano da salvação se conclui aqui.
Tudo foi feito desde a fundação do mundo, passou por tanta coisa, tal, pelo pecado, pela vinda de Cristo, pela morte de Cristo, pela ressurreição, pelo tempo da igreja, que era esse tempo que nós estamos vivendo, o tempo da graça. E esse tempo da graça ele vai se encerrar. E aqui encerra, e a partir daí então a eternidade. Com essa taça, Deus conclui o seu justo juízo. O mundo como nós o conhecemos não mais existe. Alguns interpretam que essa Terra, o planeta Terra, será desfeito e nós viveremos em outro lugar. Eu não sei se vai ser assim. A Bíblia não nos deixa isso muito claro. Algumas vezes eu prefiro entender que isso aqui será renovado, né? Então, assim, por isso que eu coloquei aqui, o mundo como nós conhecemos, esse não será mais assim, mas talvez uma outra coisa um pouco diferente. Pode falar, irmã. Pois é, um talento é uma medida de peso. Ele é em torno de 38 quilos a 70 quilos. Então, é uma medida de peso. Então, você imagina uma pedra pesando 40 quilos cair. Meio pesado, né? Pesadinho. Então, coloquei, o mundo como nós conhecemos não mais existe. Lembra que a palavra de Deus fala que a própria natureza, ela geme e aguarda pela a sua renovação, pela sua redenção, né? Portanto, por esse texto, me dá a impressão de que quando Deus fez a terra, fez de um jeito totalmente perfeito e que isso voltará a acontecer, né? Ou seja, o local que nós viveremos poderá perfeitamente ser aqui mesmo, mas não com essa configuração que existe hoje, não desta maneira, né? De uma maneira como era o original. Nós até cantamos um hino, né? Que no final da frase ele fala assim, voltei ao jardim. Né? Não sei se você se lembra, esses dias a gente estava cantando esse corinho aí, né? Que voltamos ao jardim. O que está querendo dizer com aquele hino? Que a terra foi restaurada, foi redimida, e aqui voltou a ser o jardim. E aqui agora, então, nós poderemos viver como pessoas transformadas, salvas, nesse local que é um local perfeito, feito por Deus. O derramamento do sétimo flagelo remove o tempo e a história e o substitui pela eternidade. A partir daí, você não tem mais que falar em coisas do passado, o que aconteceu é daqui, é dali, olhando para frente, é a eternidade. Então, quando Cristo vier, não são somente as ilhas e as montanhas que desaparecerão, mas todas as cidades, a civilização. Aqui ele fala que a cidade foi dividida em três, a grande cidade. O que ele está falando da grande cidade aqui? Ele não está falando da cidade nem de Roma, e Roma, que agora não é essa cidade que nós estamos vendo hoje em Roma, é uma cidade hipotética. Não, hipotética não, uma cidade que aconteceu lá no primeiro século, quando vivia os imperadores e que perseguia a igreja. É essa Roma que até naquela época eles chamavam de a Grande Babilônia. Que Babilônia, na época de Jesus, nem existia mais, Babilônia já tinha sido destruída. Mas como a perversão em Babilônia era tamanha, isso passou a acontecer na cidade de Roma naquela época, se chamava Roma de Babilônia. Aqui mesmo nós vamos ver, no capítulo seguinte, vai falar sobre isso, né? Então, não é que depois aqui, Jerusalém, a cidade vai ser dividida em três, isso é pensar muito pequeno. A palavra de Deus aqui, a ação de Deus é muito maior do que uma cidadezinha pequena. Ele está falando que a grande cidade está falando sobre a humanidade como um toda. Essa humanidade será dividida em três, assim, vai ser destruída. Não pensa também que vai ter três pedaços aqui, né? Ela vai ser destruída. A partir daí vem novos céus e nova terra. E a justiça de Deus foi feita sobre toda a humanidade, né? Então, com isso, a punição divina estará feita. A vitória de Cristo estará completa. O trono do dragão e do reino da besta cairão e os reinos deste mundo serão vencidos. A igreja triunfará. Cristo virá em glória e a igreja fechará a história
A igreja triunfará, Cristo virá em glória e a história fechará as suas cortinas. Aí daí para frente, começamos a eternidade, né? É o que a gente aguarda e esperamos nesse momento. Quando fala começa a eternidade, eu escrevi isso aqui, depois eu falei, gente, mas eternidade tem começo, né? Acho que talvez esse texto aqui esteja errado. Pois é, aí que eu fico, não, para nós começa, né? Mas a eternidade não tem começo, né? Nem fim. Né? Amém, irmãos? Então, aguardemos esses fatos na certeza que nós não somos alvos da ira de Deus. Nós somos alvos do amor e da misericórdia de Deus, somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, que foi levado à cruz para perdoar os nossos pecados. A partir disso, nós estamos justificados no tribunal de Deus. A sentença nossa está lá, justificado, não está condenado. Sobre esse, só tem juízo, só tem sentença os que estão condenados. Não tem sentido ter sentença em cima de quem está absolvido, quem é inocente. E no tribunal de Deus, nós fomos absolvidos, somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Possamos ter essa firmeza, essa fé e jamais ser abalados, independentemente do que está acontecendo no mundo e acontecendo com a gente. Amém? Que Deus nos abençoe.